Continuar os nossos estudos, agora com geografia, onde nós teremos as últimas 2 aulas dessa disciplina de hoje, certo? Nós iremos rever acerca do conteúdo que nós estamos estudando no capítulo 1, envolvendo as atividades no campo, as atividades na área rural. Na aula passada, nós conhecemos algumas atividades econômicas que são desenvolvidas nesse espaço. Então, nós vamos reforçar o conteúdo que nós estamos estudando, dando sequência também ao êxodo rural, certo? Faremos algumas atividades propostas também para essas aulas de geografia dessa manhã. Vamos lá? Você já sabe que as paisagens do campo é diferente da paisagem da cidade. Assim também como a vida das pessoas que vivem no campo é diferente da vida das pessoas que moram na cidade. As atividades que eles desenvolvem nesses espaços é bem diferente, certo? Portanto, as pessoas que moram no campo, que moram na área rural, elas precisam sobreviver dos recursos disponíveis nesse espaço, na área rural, certo? Então, nós vimos algumas atividades que estão associadas às áreas rurais relacionado à atividade econômica, certo? A renda familiar, ao sustento financeiro dessa família, certo? Dessas pessoas que moram na área rural, que moram no campo. Nós aprendemos que essas atividades econômicas, elas podem ser atividades envolvendo a agricultura que nada mais é do que o plantio e o cultivo das plantas, certo? Então, na agricultura, as pessoas vão plantar e colher, certo? E aí nós teremos a agricultura. E muitos alimentos são provenientes justamente aqui da agricultura, certo? Os alimentos, inclusive, que chegam na sua casa, na minha casa, na nossa mesa para a gente se alimentar, vem da agricultura. Alguém foi lá, preparou a terra, plantou a semente, certo? Esperou nascer, fez a colheita, né? Muitos desses alimentos são levados às indústrias para que eles possam ser vendidos para a gente, certo? Mas essa agricultura, ela é fonte de renda para as pessoas que vivem lá. Por exemplo, em feiras, por exemplo, de hortaliças, de verduras, de frutas, as pessoas que realizam a agricultura, muitas delas realiza lá na sua propriedade, já traz para a cidade, para as feiras, para poder já fazer a venda direto ao consumidor, vender direto para quem vai consumir, certo? Então, essa atividade ela é muito importante. Nós também vimos a pecuária. A pecuária envolve a criação de animais, certo? Aqui na página, inclusive, nós temos aí sendo representado pela criação de gado, a criação bovina, certo? Nós temos também o extrativismo que é o ato de extração, diferente da agricultura. A agricultura eu vou plantar para me colher. O extrativismo não. O extrativismo eu vou colher o que já existe na natureza, o que já existe no meio ambiente, certo? E aí a gente vai ter representado aqui, nessas páginas as quais a gente estudou, falando sobre o extrativismo vegetal, que é o ato de extrair vegetal do meio ambiente. Temos também aí o turismo rural, que é o passeio, certo? E que também é fonte de renda para muitas pessoas que vivem no campo. Aqui agora eu trouxe mais algumas imagens. Eu tenho a primeira aqui, você já consegue identificar qual atividade econômica que está sendo representada aqui? Eu tenho o turismo rural, as pessoas estão passeando de cavalo, né? Então, por exemplo, um grupo de pessoas sai da cidade e vão para esse lindo lugar passear, realizar o turismo rural. Mas, claro, elas vão pagar um valor específico para que elas possam realizar esse passeio, gerando assim uma renda para as pessoas que moram nesse lugar. Tenho aqui o cultivo, o plantio, a colheita. Aí nós temos a agricultura. Nesse caso, alguém plantou, nós temos aí a alface
e ele está vendendo seu produto ali mesmo na lavoura, certo? Temos também aqui a pecuária, a criação do gado, que também é fonte de renda. Tanto é fonte de renda para a pessoa que vive no campo vender para outros, como também para que essa pessoa também ela possa se alimentar, como por exemplo aqui do gado, das plantações que são realizadas também por meio da agricultura, certo? Então, além de servir para vender e obter um dinheiro, também ainda serve para o próprio consumo da própria família. E por último aqui nós temos a extração, certo? O extrativismo. Ele está retirando aí esse líquido, né, da seringueira. Então nós temos essas atividades como atividades principais envolvendo as atividades econômicas no campo, certo? Nós também vimos que algumas comunidades são chamadas de comunidades tradicionais e essas comunidades elas precisam dessas atividades econômicas para a sua própria sobrevivência, pois elas vivem na área rural, elas precisam sobreviver. Então elas vão utilizar desses recursos, certo? Desses métodos disponíveis ali onde elas estão para poder se manterem ali naquele lugar. Então nós estudamos que existe alguma dessas comunidades tradicionais. Por exemplo, aqui nós temos representado os indígenas, né? Por exemplo, eles recolhem do meio ambiente, eles vão extrair palha, bambu, né? E as índias ali, elas confeccionam alguns materiais, alguns objetos feitos com esse material que foi extraído do meio ambiente e depois elas vendem para outras pessoas. Então você percebe que é uma fonte de renda, é uma atividade econômica, vai gerar dinheiro para aquela família, certo? Vai gerar um sustento para eles. E nós temos aqui, na outra imagem, uma outra comunidade tradicional, que são ribeirinhos. Os ribeirinhos, eles vivem às margens de rios, ou seja, em lugares alagados. Por isso você vê que as casas aí, elas estão meio que suspensas, né? Elas estão dentro do próprio rio, a uma altura um pouco mais elevada para que a água não invada a sua casa, certo? Então essas pessoas também, elas precisam dessas atividades econômicas que são desenvolvidas no campo, são desenvolvidas na área rural. Lembrando que nós temos outras comunidades tradicionais. Temos os caiçaras, os caboclos, sertanejos, caipiras, dentre muitas outras. Cada uma dessas comunidades tradicionais vai ter a sua própria cultura, né? Vai ter as suas crenças, certo? Ela vai ter características próprias daquela comunidade tradicional, ok? A tecnologia, ela também chega na área rural, ela também chega no campo. Aqui na imagem você observa uma grande máquina. Eu tenho aqui uma máquina que faz aí o plantio, que faz a colheita também dos cereais aí no campo, certo? E para você ter uma ideia, uma máquina como essa aqui, que é a semeadeira, ela sozinha, ela faz o trabalho que talvez 50 homens fossem necessários para poder realizar. Então você perceba que nesse espaço, dentro do campo, onde 50 pessoas poderiam estar aqui trabalhando e ganhando sustento para sua família, agora essas pessoas perderam o emprego, porque o seu emprego foi substituído por essa enorme máquina, onde eu preciso de apenas uma pessoa, de um operador, para poder realizar o trabalho, né? Então você percebe que essa industrialização, essa mecanização, ela tirou também o serviço, o trabalho de muitas pessoas que viviam no campo, muitas pessoas que viviam na área rural. E aí surge o êxodo rural, que foi justamente isso que acontece. As pessoas estavam no campo, elas estavam ali, elas realizavam suas atividades econômicas ali, trabalhavam ali mesmo. Porém, com a chegada dessas grandes máquinas, que de certa forma tirou o emprego de muitas pessoas, elas agora tiveram que sair do campo e ir para a cidade à procura de emprego, à procura de melhoria de vida, certo? Então, o que é o êxodo rural? O êxodo rural é justamente essa saída. Êxodo quer dizer saída, certo? Então, o êxodo rural quer dizer que essas pessoas
que moravam no campo, na área rural, elas agora saem, elas migram, certo? Elas migram para onde? Para a área urbana, para a cidade, elas saem para a cidade, à procura de condições melhores de vida. Lá na página 16 do seu livro didático, eu tenho esse parágrafo aqui, que é uma informação a respeito do êxodo rural. Eu gostaria que você abrisse e acompanhasse a leitura comigo. No Brasil, principalmente na década de 1960, muitos agricultores e suas famílias deixaram o campo para morar nas cidades. Há diversos fatores que explicam a motivação da saída do campo para a cidade. Entre eles, destaca-se o uso de máquinas nas atividades agrícolas, substituindo a mão de obra dos trabalhadores rurais. Dessa forma, em busca de emprego e melhores condições de vida, os moradores do campo migram para as cidades. Esse processo é chamado de êxodo rural. Atualmente, as estimativas que indicam mudanças nesse fluxo migratório, certo? Então, muitas pessoas, muitos agricultores deixaram o seu local, deixaram o campo, a área rural, e eles foram agora para a cidade. É claro que muitas coisas acontecem para que chegue nesse ponto, certo? Mas um dos principais é justamente isso, por conta do uso grandioso das máquinas agrícolas. E aí esse uso grandioso das máquinas acaba substituindo o trabalho humano, braçal, certo? E aí as pessoas elas vão embora mesmo, elas vão para a cidade porque elas precisam buscar melhores condições de vida. Então todo esse processo dessa saída recebe o nome de êxodo rural. Portanto, se eu perguntar agora para você, o que é êxodo rural? Você já consegue me responder com suas palavras? Dizer o que é êxodo rural? Olha só, êxodo rural é o fluxo migratório relacionado à saída dos habitantes das áreas rurais para as áreas urbanas. Ou seja, essas pessoas, elas vão sair, elas vão migrar de onde elas estão, na área rural, e elas vão sair em direção à área urbana. Isso é o êxodo rural. Continuando na página 16, eu tenho a seção lápis na mão, onde eu tenho aí algumas ilustrações, alguns desenhos que representam atividades sendo desenvolvidas na área rural, certo? Então, nesse momento, nós iremos fazer a observação dessas ilustrações para que a gente consiga descrever cada uma das cenas que está sendo retratado aqui. Essas cenas, elas apresentam a vida cotidiana de pessoas que moram na área rural, certo? Então, você vai observar o que está acontecendo para que a gente possa descrever. Você pode descrever aqui com as suas próprias palavras, inclusive, certo? Mas aqui, eu já trouxe a ideia para que a gente pudesse realizar juntos. Mas não precisa escrever como a tia colocou aqui. Você pode escrever com as suas palavras, certo? Vamos fazer a descrição da primeira imagem, da primeira cena. O que está acontecendo aqui? A gente percebe que alguém aí está plantando, né? Tem a figura feminina de uma mulher aí plantando semente. E lá mais ao fundo eu tenho a presença de uma máquina agrícola, também realizando o mesmo procedimento. Então, com isso, a gente pode dizer que as pessoas aqui elas estão preparando o solo para o plantio, estão realizando o plantio de sementes também, certo? Na outra imagem, o que é que você percebe? Como a gente pode descrever? Agora que as pessoas elas estão cuidando da plantação, né? A semente ela já germinou, já existe plantas aqui, então elas estão cuidando da plantação, elas estão fazendo a irrigação daquelas plantas para que elas não venham morrer, porque elas necessitam da água, certo? E na última imagem, nós observamos que agora as pessoas estão colhendo frutos. Esses frutos eles são colhidos tanto para o consumo da própria família, para que eles se alimentem, como também para vender, para que assim eles possam obter uma renda, um valor para manter a sua família, certo? Então perceba que tudo começa a partir da preparação da terra, do solo. Há um preparo no solo, temos que colocar a semente, esperar o tempo de germinar, tem que ter água para poder
aquela plantinha se manter viva e esperar o tempo correto para a colheita desses frutos, certo? Então você pode pausar o vídeo e você pode responder aí com as suas próprias palavras, fazendo a descrição dessas imagens. Tornando, porém, agora na página 17, na questão 2, eu tenho agora aqui um trecho da música, né, envolvendo um ambiente do município. Nós faremos a leitura para que você possa responder as questões propostas. No rastro da lua cheia. Acompanhe comigo aí no teu livro. No quintal lá de casa, passava um pequeno rio que descia lá da serra. A água era cristalina, ia cortando a floresta na direção do sertão. Na letra A nos pergunta: o trecho da música que nós acabamos de ler descreve uma área rural ou uma área urbana? E aí, pessoal? Tá bem claro, é bem nítido, né? Por conta dos elementos que nós temos presentes aí na letra da música. Então, você já consegue identificar aí claramente. Então, aqui na letra A, você vai escrever a qual área foi retratada aí na letra da canção, certo? Depois você vai justificar a sua resposta, dizer o porquê, dizer como você percebeu, certo? E aí você vai justificar a sua resposta na letra A. Na letra B, agora baseando-se no trecho da música que nós fizemos a leitura, você vai desenhar aqui nesse espaço, que nós temos aqui em branco na letra B, você vai desenhar a paisagem que foi descrita lá na música, certo? Lá na música falou a respeito de uma área. Então, essa área ela apresenta uma paisagem com elementos característicos pertencentes a ela. Então, agora você vai representar por meio de desenhos essa paisagem referente a essa área do município, certo? Quando você terminar, eu gostaria que você tirasse uma foto da página 17 e enviasse aqui no grupo para compartilhar com os demais colegas. Então, agora pausa novamente o vídeo e realiza a atividade. E agora é com você. Na página 18, eu tenho a última questão da atividade no livro didático, a questão de número 3, certo? Nós também iremos realizá-la. Você irá fazer a leitura de uma reportagem que eu tenho aqui e depois você vai responder letra A e letra B, baseando no trecho da reportagem e também nas explicações de tudo que a gente aprendeu envolvendo esse assunto, certo? Então, você vai pausar o vídeo, vai responder a página 18 e eu também gostaria de ver a foto referente a essa página. Então, você vai tirar a foto da página 17 e da página 18 para que possa compartilhar no grupo com todos, tá bom? Para concluirmos os estudos dessa sexta-feira, nós iremos lá para o livro de atividades, onde eu também tenho uma atividade envolvendo as atividades econômicas no campo, certo? Envolvendo aí essas atividades que são de grande importância para a vida das pessoas que moram nesse espaço. Então, essa atividade se encontra na página 66 do livro de atividades. Você também irá responder, ela é só uma questão, a questão de número 5, onde você vai observar as imagens apresentadas aí nessa página, para que você possa fazer a identificação de cada uma delas referente às atividades desenvolvidas nos espaços rurais, certo? Quando você também finalizar essa mesma página 66, tira também a foto e compartilha no grupo, tá bom? Então, faça com capricho, com dedicação e aguardo as postagens das atividades solicitadas de vocês. Beijos!